sua Bíblia lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo de número 8, verso 34. Esse texto é diferente da maioria dos textos no livro de Marcos. O livro de Marcos é um livro com muitas narrativas de milagres, né, um atrás do outro. Mas esse é um momento de reflexão. Pode subir aqui, pastor Zé, senta ali, por favor. Esse é um momento de reflexão. Pode ser ali, Zé. Põe ele lá onde... Geraldo, põe ele aí onde eu te expliquei. Acharam? Marcos, capítulo 8, verso 34 ao 38. Marcos, capítulo 8, verso 34 ao 38. Fala sobre cada um levar a sua cruz e não se envergonhar de Jesus. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelos resgates de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, quer dizer, esse nível da humanidade é em todas as gerações, né? Se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus irmãos, como eu disse, esse texto Jesus fala sobre levarmos a cruz e também nos fala sobre não envergonharmos de Cristo e do seu Evangelho. O texto começa dizendo que Jesus chamou a si a multidão e os discípulos. Veja bem, ele não chamou os discípulos em particular. Ele chamou a multidão e os discípulos juntos. Então essa palavra foi para a multidão. Por que está escrito isso? Porque essa palavra não é específica para os discípulos, para os apóstolos. Vocês têm que carregar a minha cruz, vocês não podem se envergonhar do meu nome, nem de mim, nem do Evangelho. Então, não foi para os discípulos, foi para todos. Por isso que está escrito assim, chamando a multidão, toda a multidão reunida. Estavam reunidos, todos. Então, essa palavra é para todos nós. Não é especificamente para os apóstolos, para os 12 discípulos. Era para todos e que atinge a nós. Então, é importante entender esse verso 34, porque para nós entendermos que essa mensagem é para todos nós. Não foi para um grupo especial da igreja, tá certo? Então esse compromisso é meu e seu. Seguirmos a Jesus, carregarmos a nossa cruz, não negarmos o seu nome, não termos vergonha dele, nem do seu Evangelho, é um compromisso de todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Agora, é interessante você observar aqui no verso 34 e 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Antes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse será salvo. Preste atenção. Alguém pode entender aqui, então a salvação não é pela graça. Eu tenho que levar a cruz, e aí levando a cruz, eu tenho que pagar um preço,
tem um sacrifício para me ser salvo. Então a salvação não é pela graça, não. Não é assim que se entende. Esse convite à cruz é exatamente porque você já recebeu a graça da salvação. Esse convite à cruz é o convite do compromisso para mim e para você que recebemos a salvação de graça. A salvação não é por obras minhas e suas de sacrifício. A salvação nossa é pela graça, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Nunca pelas nossas obras. Agora, aquele que é salvo pela graça, ele tem boas obras para se cumprir, não pelas boas obras que você vai atingir a graça de Deus. É o contrário. Pela graça de Deus já está em mim e você que vamos fazer boas obras. É o contrário de doutrinas de reencarnação que ensinam o seguinte: vai fazendo coisas boas que você vai progredindo, atingir um karma aí, chegar num espaço melhor. Não, o evangelho é o contrário. Você é salvo pela graça, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um, diz a palavra de Deus. Não é pastor, não é membro de igreja, nada disso. Não é pentecostal, nem reformado, nem tradicional. Não há justo sequer. Somos salvos, eu e você, pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, o amor de Deus nos amou de tal maneira. Esse mundo aqui, presta atenção. Mas como é que a Bíblia lá no livro de nas cartas de João diz que Deus odeia o mundo? É porque aqui mundo aqui é pessoas, lá é o mundo sistema. O príncipe desse mundo, o diabo, ele é príncipe de que mundo? Do mundo sistema. Desse mundo de corrupção, de roubo, de violência, de anticristão, que persegue a Cristo. Hoje eu mandei aí para os líderes do departamento, mandei aí para os pastores uma música que eu descobri aí, chama Exu nas Escolas. É um combate dizendo contra o cristianismo, contra Cristo é um Deus dos brancos, é um Deus europeu. Isso é uma mentira, porque Cristo não é loiro, nem olho verde. Ele não é nem africano e nem europeu. É da terra dos mais pobres e miseráveis, que a Palestina era um povo escravo dos romanos, um povo desqualificado pela sociedade, um povo pobre, sem identidade, porque está debaixo da civilização romana, antes dos gregos, antes dos medos persas, antes dos babilônios. Então Jesus não é um Deus europeu, é um Cristo. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, e Deus escolheu um povo pobre, simples, para vir à salvação. E esse Jesus não nasceu nos castelos da Europa, nasceu numa manjedoura, numa cidade que era um vilarejo, cidade de Belém. Depois foi morar numa cidade pior ainda, chamado Nazaré, que até hoje é um ovinho. Oséias já esteve lá várias vezes, ele tem caravana que ele coordena para lá, é um ovinho. E os nossos primeiros pais apostólicos, como Irineu e outros tantos, eram africanos. Agostinho era africano, Irineu era africano. Então, nós estamos vendo essa situação aí, contra o Evangelho. E Jesus está nos convidando para levar a cruz. Esse levar a cruz não é que vai nos trazer a salvação no sentido, faça a obra que você está salvo. Não,
Isso aqui é você que já foi salvo. Agora você tem um compromisso com Jesus. É levar a sua cruz. E o que é levar a sua cruz? É ficar fazendo sacrifício por aí? É pegar uma cruz e ir lá em Aparecida? Ou cortar o seu corpo? Não. Levar a sua cruz é seguir os passos de Jesus. É seguir a palavra de Deus. É difícil? Parece que é difícil. Quando a gente olha para a Bíblia com o nosso olhar carnal, é impossível. Não é difícil, é impossível. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, fica fácil. O apóstolo João, lá nas suas cartas, ele diz: os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas por que ele diz que não são pesados? Porque ele está olhando com a dependência do Espírito Santo, ajudando ele a carregar a cruz, a levar o Evangelho, a cumprir a palavra de Deus. A partir do momento que você resolve a carregar a cruz com a sua força, a partir do momento que você resolve a carregar a cruz com a sua religião, com a sua religiosidade, a partir do momento que você resolve a carregar a cruz com as suas obras, a partir do momento que você tenta seguir os ensinos da palavra de Deus com a sua mente, com a sua força, aí acabou. Mas quando você fica na dependência do Espírito Santo, aí é Ele que vai carregar essa cruz com você. É Ele que vai, aí vai ficar leve. Aí esse Evangelho, ele não vai ficar pesado, ele vai ficar glorioso dentro de você. Você vai sentir prazer em carregar essa cruz de Cristo, em obedecer. Eu sempre cito esse exemplo. Um rapaz que é apaixonado por uma moça que mora lá no pedágio da Dutra, o primeiro pedágio daqui para São Paulo, ali subir ali, exato, né? Subindo ali a serra. A moça pode morar lá. Ele sai daqui, pega esse trem, vai até Austin. Ali ele pega mais um ônibus e vai. A gente fala para meu filho: você está maluco? Não, maluco está eu que estou falando isso para ele. Para ele isso é um prazer. Para ele isso é uma alegria. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo porque ele ama. Porque ele tem prazer naquilo. Então, se não amasse, era um sacrifício. Se não amasse, era um tédio. Era uma tristeza. Mas se ama, aquilo é um prazer. Então, quando você ama Jesus, essa cruz fica leve. Quando você ama Jesus, obedecer a sua palavra te dá prazer, não te dá agonia. Quando você ama Jesus, quando você erra, você fica triste. Fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? O melhor caminho é por aqui. Então, seguir a cruz, né, é seguir essa doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus. Essa doutrina, ela traz vida, traz saúde, né? Seguir a cruz é o quê? É você ir após Jesus. Nós seguimos a Jesus. E como é que a gente segue Jesus? Lendo a palavra de Deus, seguindo o que está aqui, seguindo aquilo que você está sendo ensinado na igreja, né? Seguir a cruz é viver para glorificar o Senhor. Carregar a cruz é isso, é você viver uma vida que o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Então, as pessoas lá no passado, na Idade Média, achavam que carregar a cruz de Cristo era ir morar no deserto sozinho, era virar um ermitão, né? Morar em caverna sozinho, não conversar com ninguém, fechar a boca, viver de contemplação, autoflagelo. Aí eu estou levando a cruz. Não, Senhor, aprenda aqui nessa noite e tire esse fardo das suas costas. Por isso que muita gente não entende, mas Jesus disse que é para levar a cruz. Aí ele fala assim: o meu fardo é suave e é leve. O que é isso? Não existe cruz que seja leve, e não existe fardo que é suave. Mas é por quê? Por que essa cruz aqui, ela é suave e ela é leve?
porque é simplesmente isso. Levar a cruz é você obedecer os ensinamentos de Jesus, é você caminhar nos passos de Jesus, é a sua vida glorificar o nome de Jesus. Isso tudo é seguir a cruz. Seguir a cruz é você abençoar o seu irmão, é você amar o seu irmão. Seguir a cruz é você perdoar a quem está do seu lado. Isso é carregar a cruz de Cristo. Então, esse carregar a cruz de Cristo não é fazer maluquice, coisa absurda, mas é repetir os passos de Jesus. Está claro isso? E aí vem o segundo passo aqui, 36, verso 36. Veja o valor da sua alma. Veja o valor da sua alma. Quanto é que vale a sua alma? Qual é o valor da sua alma? Tem gente que vende ela barato. Tem gente que vende a sua vida barato. Vende por uma corrupção. Vende por uma noite de prostituição. Tem pessoas que vendem o seu corpo para outros usufruírem. Quanto é que vale a sua alma? Quanto é que vale a minha alma? Esse versículo 36, ele nos dá a resposta. Versículo 36 nos dá a resposta. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Aqui dá o valor da sua alma. É de todo mundo. O mundo inteiro não paga a sua alma. O mundo inteiro que tem nesse mundo não paga o valor da sua vida. É por isso que o diabo tem fúria contra você, contra mim, contra o povo de Deus, porque ele sabe o seu valor, ele sabe o nosso valor. E por que nós temos esse valor? Porque Pedro disse que eu e você não fomos compros, não foi com ouro e sangue, mas foi com o sangue de Jesus. Veja bem, nem ouro e sangue, ouro e prata, mas com o sangue de Jesus. Quer dizer, nem ouro e prata vale. A sua alma é tão cara que foi pago com o sangue de Jesus Cristo. Meu irmão, não é à toa que o diabo trabalha noite e dia para te jogar no chão. Não é à toa que o diabo arma suas armadilhas para nos levar para o inferno. Não é à toa que o diabo trabalha pondo as tentações na minha e na sua frente para nos jogar no chão. Por quê? Porque ele sabe o valor da sua alma, ele sabe o valor da minha alma, o valor da nossa alma. O mundo inteiro não paga, por isso que Deus veio e comprou eu e você com o sangue dele. Então não tem preço. Qual é o valor da minha alma? Não tem preço. Tem gente vendendo a sua alma aí para o diabo, né? Aquele livro Fausto, né, daquele antigo escritor alemão, um clássico, ele vendeu a alma para o diabo, né? Naquela história, naquela narrativa, ele vende a alma para o diabo. Tem gente que vende a alma para o diabo, vende a alma para a corrupção, vende a alma para um monte de coisa. Mas veja o valor da sua alma. Um dia você pensar em desviar dos caminhos do Senhor, veja o valor que você tem diante de Deus. Se vier na sua mente, no seu coração, uma vontade de parar e de não seguir mais o Evangelho, de parar e não continuar mais na casa do Senhor, lembre-se do valor da sua alma, que o mundo inteiro não paga, a riqueza do mundo inteiro não paga o valor da sua alma. Por quê? Porque é um valor de sangue, foi o sangue de Jesus que nos comprou. Não foi ouro, não foi prata, porque o ouro e a prata não tinham esse poder. E não é a riqueza de todo mundo. Então você tem um valor, por isso que nós cantamos aquele hino. Você tem um valor. O Espírito Santo mora, habita, vive em você. Você tem um valor, porque você é templo do Espírito Santo. Você tem um valor porque você é a casa do Espírito Santo. Você tem um valor porque você é a morada do Espírito Santo. Veja o que é isso. Irmãos, eu e você precisamos valorizar mais isso.
Por isso que a Bíblia diz que quando alguém se converte, há uma festa no céu, com os anjos do meu Pai, Jesus disse. Não tem outro texto na Bíblia que diz, olha, está tendo festa lá no céu. O único momento que fala que está tendo festa no céu, assim, usando esse termo, né? Tem outros momentos na Bíblia, lá em Apocalipse, fala de festa no céu. Mas eu estou falando, usando esse termo, a festa no céu é quando uma alma se converte. Por quê? Porque os anjos sabem o valor dessa alma, sabem o valor que você tem, e é por isso que o diabo e o mundo têm ódio de você e da igreja. Então valorize isso, continue carregando a sua cruz, continue glorificando a Jesus com a sua vida, continue aos pés de Cristo, continue, Senhor, está difícil, joga nos pés dele, Senhor, eu não dou conta, mas me ajuda. Deixa que Ele vai te ajudar. Ele vai carregar, Ele vai levar. Tá certo? Vai firme aí com Jesus. Encerrando aqui, começando a encerrar o texto. E aí o versículo 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Isso aqui é terrível. Vou fazer uma reflexão. Jesus pede e nos alerta para que eu e você não venhamos envergonhar nem dele nem do seu evangelho. Porque se nós nos envergonharmos dele e do seu evangelho, ele também um dia vai se envergonhar de nós. Ele vai nos desprezar. O texto aqui diz que também o Filho do Homem, naquele dia, vai se envergonhar dele. Então, se Jesus falou isso, é porque ele já previu, ele já sabia que o seu povo poderia passar por essa situação. E é uma coisa interessante, como esse mundo é miserável. As pessoas não têm vergonha de andar pelado. As pessoas não têm vergonha de roubar. As pessoas são cara de pau de pôr dinheiro na cueca. Nada disso eles têm vergonha. As pessoas não têm vergonha de cometer os maiores absurdos. Mas têm vergonha de falar que segue a Jesus. Mas isso é por quê? É porque há uma opressão do diabo, há uma opressão do mundo contra o povo de Deus, que a gente se envergonha, às vezes, de fazer o certo. Ora, o que é seguir a Jesus? Qual é o mal que eu faço para alguém de eu servir a Jesus? As pessoas lá na universidade, ele é pressionado, para ser intelectual tem que negar Jesus. Onde já se viu isso? Eu dei um exemplo aqui, pastor Osé, o doutor William Douglas vai estar ministrando aqui para nós, dia 28. Bacharel em Direito, doutor mestre em Direito, não me lembro aqui no currículo dele se ele é doutor, se ele chegou a fazer doutorado. Mas é aí, tem mais de 800 mil seguidores, é um mestre aí para ensinar pessoas a passarem em concurso. Seus livros são best-seller. Em todas as palestras, eu estava ouvindo agora a palestra dele, na posse dele como, esqueci agora o nome, gente, desembargador, né? Por várias vezes ele testemunhou de Jesus, por várias vezes ele falou como cristão, nas suas palestras ele fala como cristão. O Elvis Presley, nos seus contratos, depois que eu fui descobrir por que o Elvis, em todas as músicas, ele cantava, todos os CDs, era obrigado, ele obrigava as empresas que gravavam para ele, tinha que ter no mínimo 2 hinos, e elas não queriam. Aí ele falava, então com vocês eu não gravo. Porque em todos os seus shows, ou LPs naquela época, ele exigia que tinha que ter hinos cantando. Então não se envergonhe. Eu e você muitas vezes
ficamos com vergonha do Evangelho, por causa de alguém que escandaliza o Evangelho, de um pastor que escandaliza, de uma igreja que escandaliza, de um crente que escandaliza o Evangelho. Lá perto de cá tinha um vizinho lá dizendo que era cristão, ele aprontou umas loucuras lá, eu falei, meu Deus do céu. Então, irmãos, nós não tenhamos vergonha. Paulo, ele diz uma frase, e aqui eu encerro. Paulo diz assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação. Deixa eu te explicar por que Paulo fala essa frase no livro de Romanos. Ele estava escrevendo para os romanos. Roma era a capital mundial. E os deuses romanos eram super-heróis. Os deuses gregos eram super-heróis. E qual era o Deus dos cristãos? Um homem pobre que morreu numa cruz como ladrão. Então imagina, você chegar e falar, de que religião você é? Não, eu sou de cristão. E quem é o seu Deus? É Jesus. E o que ele fez? Ele morreu na cruz. Mas na cruz só morre bandido. Só morre ladrão, tanto é que não é por acaso que quem estava à esquerda e à direita de Jesus era ladrão, é porque só morria na cruz bandido e ladrão, estuprador, sequestradores, eram morte de cruz. E Jesus vem e morre na cruz. Olha que vergonha, como é que eu vou pregar um evangelho numa civilização que os deuses têm que ser super-heróis, e que o meu Deus, ele morre como um bandido? E para provar que ele não é bandido? Que ele estava fazendo um ato salvador. Por isso que Paulo abre Romanos dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Porque era uma vergonha falar de Cristo, era uma vergonha falar de Jesus. Como é que se pode, vai falar de um Deus que morre como criminoso? Como é que um homem que morre criminoso é santo, é Deus e é o Salvador do mundo? Como é que é isso? Era para ser uma vergonha. Mas os cristãos assumiram a bandeira e entenderam qual era o mistério que Deus estava fazendo. A Bíblia diz que Deus faz atitudes para confundir a sabedoria dessa terra. A sabedoria dessa terra é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é simples, por isso que as pessoas não entendem. Pega um livro clássico para você ler, se você entende. Estou lendo agora Kant, Immanuel Kant, que é a crítica da razão pura. Meu irmão do céu, como é que você entende? Você tem que ler, volta no parágrafo, aí vai buscar as aulas dos professores para te esclarecer o que ele quer dizer com aquilo. Aí você pega a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida que tem aqui? Nenhuma. Porque Deus pega as coisas simples para confundir a sabedoria desse mundo. E o Evangelho é essa simplicidade. É um Deus que morreu na cruz. E Jesus nos pede, não se envergonhe de mim. Não tenha vergonha do meu Evangelho. Então, irmãos, eu convido a você e a mim. Nós somos tentados a ficar com vergonha de Jesus, do seu Evangelho. Mas não tenha vergonha de testemunhar o Evangelho de Jesus na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, lá na sua academia, no meio dos seus amigos. Não tenha vergonha.
Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para a nossa salvação. Porque se eu e você envergonharmos dele hoje, naquele dia, ele vai dizer: aparta de mim, porque você se envergonhava do meu Evangelho. Você se envergonhava de mim. E a morte de Jesus na cruz é esse desafio, para nós não envergonharmos dele. Porque se ele tivesse morrido num berço de ouro, com exércitos tocando trombetas, era fácil de aceitá-lo, não é? Mas ele fez tudo o contrário, para nos desafiar. Então vamos abraçar o nosso Jesus. Estamos vivendo num mundo que nos desafia a largá-lo, mas vamos nos agarrar cada vez mais com Jesus, e vamos ficar naquela palavra lá do Apocalipse: os que são sujos, que sujem-se mais, mas os que são puros, se purifiquem cada vez mais. Amém?